É preciso coragem para encarar de frente aquilo que evitamos há tanto tempo. Coragem para olhar no espelho e admitir: eu tenho fugido de mim. Porque adiar um sonho, um projeto, uma conversa importante, não é só sobre falta de tempo ou só preguiça. É sobre medo. Medo de não ser suficiente. Medo de dar errado. Medo de sair da zona de conforto. Mas há algo que dói mais do que o medo. É o arrependimento de não ter tentado. A vida está passando. E cada dia que deixamos escapar é uma página em branco que nunca mais poderá ser escrita. Todos nós, em algum momento, sentimos aquele impulso de deixar para depois. Às vezes por exaustão, às vezes por insegurança. Mas o depois tem um custo. Ele nos rouba a energia, a confiança e a conexão com aquilo que realmente importa. Quando empurramos a vida com a barriga, também deixamos de crescer, de aprender e de viver. E é nesse ciclo silencioso que muitas pessoas se perdem em si. Mas não é preciso ser assim, porque a boa notícia é: podemos decidir recomeçar. E essa decisão por si só já é uma forma de vencer. Procrastinar não é um defeito de caráter, é um sinal, é um alerta que algo dentro de nós precisa de atenção. Talvez seja o excesso de cobrança, a pressão de querer acertar sempre, ou uma ferida antiga que não cicatrizou. Quando enxergamos isso com compaixão, sem julgamento, abrimos espaço para a cura. O autoconhecimento não elimina a procrastinação da noite para o dia, mas nos ensina a enfrentá-lo com mais consciência, com mais amor próprio, porque ninguém se transforma na base da culpa, mas sim na base da clareza, do propósito e da atenção. E é aí que começa a mudança. Quando paramos de nos julgar, começamos a nos estudar. Quando deixamos de ser nossos próprios inimigos e passamos a ser nossos aliados. Procrastinação perde força quando damos um passo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito. Porque não é sobre fazer tudo agora, mas sobre fazer algo hoje. A vida pede presença, não perfeição. Ela nos chama a viver com mais verdade, com mais intensidade e mais entrega. E para isso é preciso coragem. Coragem de dizer: chega, eu escolhi agir, eu escolho por mim. Você não precisa estar pronto, precisa estar decidido. A vida não espera e você não veio aqui para apenas existir. Você veio para impactar, transformar e deixar a sua marca. Então, respire fundo, levante a cabeça e dá o primeiro passo. Por menor que seja, ele te tira do lugar. E quem sai do lugar já está a caminho. O tempo de viver não é amanhã, é agora. Porque parar de adiar a vida é o primeiro passo para começar a vivê-la de verdade. Procrastinar não é preguiça, é um sintoma. É o reflexo de algo mais profundo acontecendo aí dentro de você. Às vezes é o medo que nos trava ou aquele pensamento silencioso que sussurra: e se eu não conseguir? Outras vezes é a ansiedade diante do desconhecido. Aquela sensação de estar andando no escuro sem saber o que nos espera. E em muitos casos, o perfeccionismo disfarçado de exigência, dizendo que se não for brilhante, nem vale a pena começar. Mas é justamente aí que mora a armadilha. Enquanto esperamos pelo momento ideal, a vida continua passando. A verdade é que não existe hora perfeita, existe ação. E a ação não precisa ser enorme, planejada, calculada. Precisa ser real, precisa acontecer. Um passo tímido ainda é um passo. Uma palavra escrita quebra o silêncio da página em branco. Um sim para tentar já é mais poderoso que 1000 desculpas para esperar. O movimento, por menor que seja, quebra o ciclo da paralisia. Ele nos devolve a sensação de que estamos no comando da nossa história. Porque nada muda até que a gente se mova. Quando você entende o que está por trás da sua procrastinação, começa a enxergar com clareza. Você percebe que não é fraco, apenas está com medo. E tudo bem, medo é humano, mas deixar que ele dite as regras da sua vida é uma escolha. A boa notícia é que podemos escolher diferente. Podemos escolher enfrentar, escolher caminhar, mesmo com as pernas tremendo. E essa escolha, por mais simples que pareça, é transformadora. Ela muda a maneira como vemos e nos conectamos com o nosso propósito. A folha em branco, aquela que tantas vezes parece assustadora, só perde o poder quando escrevemos a primeira palavra. E essa palavra pode ser simples,
pode ser imperfeita, mas ela tem o poder de abrir caminhos, de iniciar uma nova história, porque o verdadeiro inimigo não é o erro, é a inércia. E se você está esperando o sinal para começar, aqui está. Comece pequeno, comece com medo, mas comece. Lembre-se, ninguém constrói uma vida extraordinária sem dar o primeiro passo. Não é sobre vencer todos os dias, é sobre não desistir de si mesmo. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas ter coragem de procurar. E cada passo que você dá em direção ao que te assusta é um passo que aproxima você da sua própria liberdade. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por adiar algo importante, achando que isso dizia algo ruim sobre quem você é? Mas, em vez de condenação, você enxergasse isso como um chamado? A procrastinação não te define, ela apenas revela. Revela que talvez exista uma cobrança interna exagerada, uma necessidade de perfeição, ou até mesmo o eco de uma dor antiga que ainda não foi acolhida. E quando começamos a olhar para isso com mais compaixão, sem nos agredir, algo poderoso acontece. A cura começa. Não é fácil e nem precisa ser. O processo não exige que você se transforme da noite para o dia, mas ele exige honestidade. Exige que você se escute de verdade, sem máscara. Quando você para de se julgar por procrastinar, começa a entender o que está tentando evitar. E nesse entendimento, nasce a chance de fazer diferente. O autoconhecimento não apaga a dificuldade, mas acende uma luz. Ele te mostra caminhos antes invisíveis, te conecta com a humanidade, te convida a agir com mais leveza e propósito. A verdade é que ninguém se transforma pela culpa. A culpa paralisa. O que nos move é a clareza, é saber o porquê estamos travados e principalmente por que queremos seguir em frente. Quando você se reconecta com seu propósito, mesmo que ele ainda esteja em construção, a força para agir começa a florescer, pequena, discreta, mas real. E é essa força que, pouco a pouco, substitui a inércia pela intenção e o medo pela consciência. A procrastinação muitas vezes é a ponta do iceberg. O que está por baixo dela é o que realmente importa. Cansaço, insegurança, dúvidas não ditas, feridas não tratadas. Então, antes de cobrar profundamente, ofereça-se a escuta. Antes de exigir ação, permita-se compreender, porque só quem se trata com respeito e amor próprio é capaz de construir uma disciplina verdadeira, aquela que não vem da rigidez, mas da verdade interior. Você não precisa vencer tudo de uma vez, só precisa dar o primeiro passo com mais verdade, com mais gentileza e com a certeza de que não está sozinho nesse caminho. A transformação não acontece num estalo, ela começa quando você troca a culpa por compreensão e a pressão por presença. É um passo de cada vez, mas com o coração inteiro. A voz que mais machuca muitas vezes não é a que vem de fora, ela nasce dentro de nós, disfarçada de cobrança, perfeccionismo e autocrítica. Mas o que aconteceria se essa voz começasse a mudar? Se em vez de inimigo, você passasse a ser seu próprio aliado? A transformação não começa com grandes decisões. Começa com uma escolha íntima, silenciosa, mas poderosa. A escolha de estar ao seu lado, não contra você. A procrastinação começa a perder força quando a gente dá um passo. Um só. Não precisa ser perfeito, não precisa ser gigante. Precisa existir. Porque quando a ação acontece, ainda que tímida, algo dentro de nós se move. O peso da estagnação começa a dar lugar ao movimento da esperança. Não é só fazer tudo agora, é sobre algo hoje. E esse algo pode ser o início de tudo que você sonha conquistar. A vida exige perfeição. Ela pede presença, pede coragem, pede entrega. Ela quer você inteiro, mesmo que imperfeito. E viver com verdade é aceitar que nem todos os dias são grandiosos, mas todos podem ser significativos. O progresso real nasce na constância, da escolha diária de continuar, mesmo quando é difícil, mesmo a mente tentando sabotar. E isso só é possível quando deixamos de nos boicotar e passamos a nos escolher. Chega de adiar sua vida, chega de se esconder atrás da desculpa do depois, porque esse depois nunca vem da forma como imaginamos. A hora é agora, não porque tudo esteja pronto,
mas porque você está decidido, porque você merece viver uma história que faça sentido, uma história escrita com suas próprias mãos. Hoje pode ser o dia em que tudo muda, não porque o mundo muda, mas porque você escolhe mudar sua postura diante dele. Então, respire fundo, olhe no espelho e diga: eu escolho agir, eu escolho por mim, porque o maior ato de amor próprio é se mover na direção que realmente importa, mesmo com medo, mesmo sem garantia. Um passo, uma escolha, um novo começo. Isso fez sentido para você? Se isso fez sentido para você, encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa que você ama. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual a sua opinião sobre este assunto, se inscrever no canal e curtir o vídeo. E nos veremos nesse vídeo aqui que eu estou te indicando. Um forte abraço e até a próxima!